Dia, boa tarde ou boa noite, Rubens. Eh, Espero que você tenha tendo um dia bom. Então, vamos lá, eu quero fazer com que essa resenha seja uma coisa mais falada, mais conversada. Perdão qualquer erro, que a dicção ainda tá aí melhor, ela ainda não tá perfeita. Então, desculpa se tem qualquer trava, qualquer coisa do gênero. Enfim, vamos lá realmente começar agora. Pra gente falar sobre a história da educação, sobre a gente falar como a educação tá no ela tá hoje, né, é preciso que a gente volte lá para o começo para entender as etapas que levaram a educação a ser do jeito que ela é hoje em dia. Então, é legal a gente pensar que a educação ela não foi dada de graça pelas pessoas, ela tinha um interesse, alguém tinha um interesse com aquilo, e podia ser um interesse econômico, podia ser um interesse religioso, político e social. Mas tinha um interesse, não era de graça, eles não queriam fazer com que os alunos, que os jovens, que os adultos fossem pessoas, com grande sapiência, que tivessem conhecimento. Não era por isso, a gente sabe disso. Por exemplo, a educação hoje em dia, né, que eles colocam os alunos para poder ter um ensino técnico, para elas saírem do quê? Do ensino médio formados em alguma coisa, para o mercado de trabalho aceitar eles, ou de obra barata, porque na verdade a gente sabe que eles não estão aprendendo de fato, eles nem estão interessados naquilo. Então, é muito importante a gente entender todo esse processo, que existe um interesse por trás, para a gente conseguir, eh, tomar atitudes que possam vir a melhorar. Então agora vamos falar sobre educação oriental, que é a primeira educação que vamos citar hoje, que é uma educação desenvolvida por Confúcio. E tá, então que período histórico que ele tá vivendo? Era muito tempo atrás, lá na China antiga, e a China estava passando por um momento de crise moral e política. Eles precisavam que as pessoas se tornassem, mais respeitosas e seguissem mais as regras sociais e éticas da época deles. Então, o confucionismo, ele vai surgir de que forma? Ele vai aplicar o meio acadêmico de um meio de aprendizado a partir da repetição, eh, da memorização, o ensino de regras sociais, morais, de como as pessoas têm que agir. E isso tudo com que função? Para tornar cidadãos, que seguem as regras, que não desobedecem e que não que não tem um pensamento autônomo. Por quê? Porque isso seria uma coisa ruim para eles, eles precisam de seres que sejam dependentes, que não pensem, que sigam regras. Então, a educação de Confúcio é voltada para isso. E para quem era essa educação? Obviamente não era para todos, porque, né, educação para todos aonde? Não pode. Então era uma educação para a aristocracia e para algumas outras classes ela espalhava um pouco mais, porque eles queriam, mais funcionários públicos, então eles puxam um pouco da aristocracia, mas também não ia tanto, porque o objetivo deles também era só ter mais funcionário público, né, não era alcançar a população inteira. Então as tinha muitas barras sociais, não era qualquer pessoa que poderia ter acesso a isso. Agora vamos falar sobre a educação hebraica com o seu percursor Moisés. E em que período passou isso? Era durante o Antigo Oriente Médio, onde os povos hebraicos buscavam uma relação de conexão e a busca da sua própria identidade. Então, era um ensino teológico, onde era a base oral, usando a Torá, né, que é o livro sagrado deles, e ele tinha como, o seu foco a valorização da fé, a ética e a bondade e a a obediência à bondade divina. Então, para quem era essa educação? Apenas a homens judeus. Mulheres e pessoas não judaicas não poderiam ter acesso a essa educação. E isso que é o ponto negativo dessa educação, porque era focada totalmente para homens judeus. Pessoas que estivessem fora disso, seriam excluídas, era algo restritivo, né. Agora vamos falar sobre a educação grega. Ela se passa na Grécia Antiga, e quando a gente fala sobre educação na Grécia, tem 2 tem 2 grandes nomes que se destacam, que é
a educação em Esparta e em Atenas. Quando a gente pensa em Esparta, vem na cabeça guerreiro, certo? Então, a educação lá era algo voltado a isso, era uma educação militarizada, onde o foco era tornar, os cidadãos gregos, pessoas, que soubessem e dominassem da arte da guerra. Enquanto em Atenas, era uma educação voltada mais à arte, cultura, ao diálogo, ao debate, ao como que eu posso falar isso? A engrandecer esse conhecimento, criar conhecimento novo, tanto que tem grandes pensadores em arte, matemáticos, música e assim por diante. Mas tá, parece muito bonitinho, né, a parte de Atenas, mas tem questões, né, muitas questões em relação a isso. Não era uma educação para todos, era uma educação apenas homens, cidadãos, considerados cidadãos gregos, e quem era eles? Eram pessoas, eram homens, eh que tivessem nascidos de famílias gregas que morassem na Grécia, certo? Estrangeiros não poderiam, mulheres, estrangeiros, eles não poderiam estudar, não poderiam, ter, a oportunidade de estar estudando ali, né. Então, a formação era muito importante para eles, porque se tornariam pois era formação para um cidadão para a polis, só que em contrapartida era uma educação extremamente elitista, que não era qualquer pessoa que poderia ter acesso a isso, né. Bem, nós agora vamos falar sobre a educação romana, e, eu acho que é importante a gente entender em que momento histórico que eles estavam vivendo. O que estava acontecendo lá? Eles estavam a a Roma foi um império que dominou muitas populações. Então, a educação deles vai ser voltada à administração desses povos controlados. Então era uma educação elitista, que era apenas para grande elite e, sobretudo, homens, obviamente que seriam homens, e eles ensinavam a arte de falar bem, a arte de administração e moral, porque eles queriam, eh, usar a educação como um instrumento de dominação. Para poder controlar outras pessoas. Então esse era o objetivo da educação de Cícero. Ainda em Roma, acho que é muito interessante falar sobre um aspecto que eu notei estudando os slides, né, das outras apresentações, que apesar de ser uma coisa tão distante, a gente ainda consegue encontrar resquício da situação que foi vivida por eles ainda na nossa sociedade. Quando a gente analisa que eles queriam formar pessoas para serem dominadoras e usar a educação como um instrumento de dominação de um povo. E apesar de não ser feita da mesma forma nos dias atuais, a gente consegue enxergar isso no momento que eles tiram, eh, matérias do currículo escolar que dão ao povo a chance de conhecimento, de pensamento crítico. E querendo ou não, isso é uma forma de controlar uma nação. E isso é muito louco, porque são tantos anos que passaram e a gente percebe que nada mudou. E agora a gente vai fazer um pulo no tempo, nós vamos para a educação cristã e, como diz o nome, era uma educação voltada à fé, porque era um período onde a o cristianismo havia tomado, né, não estava tomando, ela já havia tomado toda a Europa, então a igreja que comandava tudo, inclusive os ensinamentos. Então é uma vertente de estudo por Santo Agostinho, que era voltado ao ensinamento, da fé, a a revelação divina e, o neoplatonismo. E o neoplatonismo nada mais é que ele diz que Deus é uma partícula única, indivisível, e que ele seria a explicação de tudo. Como, por exemplo, uma mesa de madeira, por exemplo, ela é feita de uma árvore, é cortada de uma árvore, e aquela árvore vem de uma semente, e aquela semente vem de quê? De Deus. Não tem uma explicação para ela. E a única coisa que ele poderia explicar a existência daquilo seria Deus. Então, eles tinham isso como uma das vertentes, um dos focos, né, do seu estudo. Não o foco dos seus estudos, mas era uma explicação das coisas, era uma educação voltada aos indivíduos religiosos, então aos monges, e
aspirantes à vida monástica, era uma coisa centralizada pela igreja para poder manter a autoridade espiritual e social, e era um ensino dogmático. Ele restringia o pensamento apenas a dogma, ao dogma cristão. Não poderia ter o pensamento crítico e alternativo, porque lembra que eu disse que era uma educação neoplatonista, neoplatônica, então tudo, a explicação de tudo é que era Deus. Então ele restringia o pensamento a outras coisas. Se você pensasse que, a a água é água, né, a chuva acontece porque a água evaporou e aconteceu toda uma situação física, química, e aí depois ela caiu, não poderia pensar dessa forma. A chuva cai porque Deus permitiu que chovesse. Eh, alguém, eh, aconteceu algo com algum indivíduo, aconteceu porque aquele indivíduo, foi permitido a parte de Deus. Então, todas as explicações dele era voltado aos dogmas da igreja. E a gente sabe que isso não faz com que as pessoas consigam desenvolver um pensamento crítico da sua realidade. Ela não consegue perceber que às vezes ela pode estar sendo enganada, porque, eh, eu posso chegar nessa pessoa e falar assim: "Não, mas você tem que estar nessa situação de ignorância, porque Deus não permitiu que você tenha esse conhecimento, que você possa conhecer as coisas, que você possa estudar e tudo mais". Então, é uma coisa meio complicada de se ter, né. Nós vamos falar sobre a educação árabe com Averroes, perdão se eu estiver falando o nome errado, é no contexto histórico no ano 12, no ano 12 não, no século XII, com estava no auge da educação islâmica e ele tinha muito do contato com, a cultura greco-romana, e eles tinham muito do foco religioso, mas não apenas isso, eles valorizavam muito a ciência, a filosofia, a medicina e o debate interreligioso. Era algo voltado para a elite dos homens. Bem, agora nós vamos falar sobre a educação medieval por Tomás de Aquino, e ela era uma educação, em que estava em meio à perpetuação das universidades cristãs e a uma grande influência das escolásticas no ensino. Então, era uma educação estruturada pelo Question Disputatio, e o que é isso? Ela vai unir a fé e a razão, usando a filosofia. Então eu lembro que tem uma questão da dos 5 saberes. Falando agora sobre educação protestante, ela aconteceu durante a Reforma Protestante de Martim Lutero, e ele tinha algumas questões contra a Igreja Católica, onde ele dizia que a forma que elas diziam que as pessoas poderiam exercer a sua fé, ele não concordava com aquilo, como falar sobre a pessoa comprar a sua fé, era uma coisa que ele não concordava. Então, ele quer fazer uma reforma nisso e junto a essa bagagem de coisas que ele estava fazendo diferente, entra a educação protestante. E o que ele queria? Uma educação para todos, homens, mulheres, crianças. Ele faz uma criação de escolas públicas, mas vai ter ali a ênfase no cristianismo, com o estudo da Bíblia, e era uma valorização de ensino básico para todos, então todos poderiam ter acesso àquilo. Ele defendia que cada pessoa tinha que interpretar a Bíblia do jeito que quisesse, porque a salvação era uma coisa individual. Então esse era o motivo de ele ter criado uma escola para todos, porque a pessoa, a partir da busca individual, do conhecimento individual das pessoas, elas poderiam ser salvas, não do jeito que a igreja católica, eh, ditava as coisas, né, que seriam se você comprasse um pedaço de tecido que Jesus tocou, assim você vai ter salvação, para você pagar, para você não ir para o inferno. Então ele era contra essas coisas, ele dizia que as pessoas seriam salvas a partir da busca própria, de a pessoa ir atrás, então ele queria ampliar a educação a essas pessoas com esse intuito. Só que tinha um quê negativo, né, porque uma educação pública para todos tem que ter alguma coisa, né, então, essa educação dele era alguma coisa autoritária e totalmente focada na igreja, e isso não necessariamente criaria os cidadãos pensantes que poderiam agir diante de qualquer injustiça, né.
Falando agora um pouquinho sobre a educação colonial no Brasil, eh, vai ser algo baseado em José de Anchieta, o nosso querido que está na foto, e está tentando colonizar, né, uma onça. Isso, antes de a gente falar, entrar um pouco mais a fundo sobre, eu acho ridículo, porque mostra que ele consegue catequizar até seres selvagens, e eu consigo ver uma analogia por ele, que ele conseguia fazer até com seres selvagens, então por que ele não conseguiria com indígena, sabe? Fazendo uma coisa bem esdrúxula mesmo. Então, eh, a educação colonial no Brasil, ela tinha esse foco, né, então, tornar as pessoas que aqui viviam, os povos originários, eh, seres controlados a partir da fé. Então, estava tendo a Companhia de Jesus lá na Europa, eles trouxeram aqui para o Brasil para poder trazer a fé católica, impor a fé católica em cima dos indígenas que aqui habitavam, né. Então era um método de catequese jesuíta, era baseada a partir da oralidade, da repetição e disciplina rígida. Então eles pegavam a cultura europeia e eles aplicavam a partir da brutalidade, em cima dos povos que aqui moravam, né. E eles tinham a missão de tornar aquelas pessoas colonizadas e submeter elas, né, à fé que eles tantos pregavam. E assim, não preciso nem eu acho que é uma coisa ridícula que tira o poder do outro de escolha, além de eles, imporem a cultura deles em cima de um povo totalmente diferente. Eles promoviam uma verdadeira colonização das mentes, sabe, era além do físico, era imposto mentalmente, e eu acho que é indispensável mais comentados, né, é uma coisa realmente horrorosa. A educação moderna de Comênios é particularmente uma coisa bem diferente para sua época, é uma coisa bem inovadora, porque estamos falando do século XVII, um período onde a educação era exclusiva para um certo grupo, um grupo seleto de pessoas. Então ele trazer uma educação que visava o bem das crianças e queria trazer, eh, algo que misturava a razão, a paz e a universalidade, é de fato uma coisa admirável, porque não era algo esperado se fazer. Então, Comênios, ele vai desenvolver um método onde o ensino ele vai ser progressivo, ele vai respeitar o desenvolvimento da criança, ele vai defender o uso de materiais, didáticos físicos, de imagens, e ele quer dar aulas acessíveis a todos. Ele não distinguia quem que poderia receber essa educação dele, poderia ser qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero ou religião, porque ele queria realmente entregar uma, educação moderna, uma educação universal, uma educação que todos pudessem ter proveito. E ele queria isso porque ele acreditava que a paz entre as pessoas só seriam capazes a partir da educação. E da espiritualidade, o conhecimento, o espírito da fraternidade. E isso, apesar de ser muito bom, foi muito pouco aplicado, porque ele era vítima das estruturas conservadoras do momento e, eles nunca aceitariam uma educação inclusiva e universal. A educação para chegar a este ponto demorou muito tempo. E ainda hoje a gente vê que tem muitos resquícios de situações antigas, igual eu comentei anteriormente, na questão de Tomás de Aquino, que tinha muita questão do ensino religioso, eh, não consigo lembrar muito bem no momento, mas lembro também de ter comentado a questão de eles usarem a educação como uma ferramenta para dominação. E apesar de ele não se estudar para ser dominado, eles usam ainda a educação como uma ferramenta de dominação de um povo. Então, ele ter esse pensamento foi uma coisa sim inovadora, que infelizmente a gente sabe que não seria facilmente aceita. Então ele foi uma pessoa muito importante
Pra nossa educação, pulando um século, vamos para a educação romântica de Rousseau, e é um período marcado pelo avanço e pelo nascimento, florescimento do iluminismo. Então as ideias, dessa linha de educação vão ser bastante voltadas a isso. É um período que eles estavam se desvinculando das ideias totalmente focadas no cristianismo. Não que o cristianismo tenha se tornado uma coisa ruim, mas eles estavam, se distanciando um pouco dessas ideias. O Rousseau, ele foi um cara, um filósofo, certo? E ele foi responsável pela frase de que o ser humano, ele nasce puro e a sociedade o corrompe. Então isso vai ser uma coisa que ele vai abordar no seu método de educação. Ele tem um método que é focado na criança e ele quer respeitar o seu ritmo natural de aprendizado e priorizando a experiência sobre a imposição de conteúdos. Ele também vai trabalhar com apenas meninos de elite ou classe média. As meninas, elas não tinham espaço para o estudo quando sempre falamos sobre a educação romântica, e ele dizia que as meninas tinham que estar focadas no ensino de coisas domésticas. Então, ele tem esse lado bom, né, de respeitar o espaço da criança. Ele disse que é necessário que a gente isole uma criança para ela não ter contato com essa sociedade e ele poder florescer a sua bondade inata e sua liberdade. Então, ele acredita que a melhor forma disso seria no isolamento das crianças da sociedade. E assim, apesar de ele ter uma ideia boa em relação a respeitar, né, os fases de desenvolvimento das crianças, ele faz em contrapartida, ele exclui meninas dessa situação, além de ter um pensamento elitista. Falando agora sobre Augusto Comte, o famoso pai do positivismo, pai da sociologia e a sua educação positiva. É marcado pelo período de Revolução Industrial, era o século XIX, onde o conhecimento científico era algo mais valorizado, né, e estava tendo um avanço na sociologia na sociedade. Ele tinha um método de educação onde a racionalidade científica era o seu maior foco, e ele tinha uma observação objetiva dos fatos e na questão de ordem e progresso, porque ele é o famoso cara que disse sobre ordem e progresso, frase que está na nossa bandeira. Ele via o conhecimento como algo linear e acumulativo, e ele partia do sentido teológico para o científico. Ele meio que ele desprezava um pouco os conhecimentos populares, então aquele conhecimento sobre chazinhos que as nossas vós falam, eh se comer tal coisa vai ser bom. Ele desprezava esse conhecimento, porque para ele algo só era realmente importante de se aprender como ele era um fato científico, alguma coisa que era realmente estudada. Para quem era essa educação? Era para todos, só que tinha um foco ali na classe que dominaria o resto. Então tem essa visão, né, ele era uma educação, mas a gente sabe como realmente funciona, algo que a gente vê se repetindo ao decorrer de toda a história. Eu acho que é uma coisa bem marcada, assim, na história do planeta em relação à educação, apesar de eles, em algumas situações, disserem que é uma eles terem pontos positivos e que abrange bastante pessoas, sempre tem um porquê por trás daquilo, nunca é uma coisa realmente, eh do desejo deles de fazerem que aquela população tenha mais conhecimento, que as pessoas, possam progredir, é sempre com um porquê atrás, né. E a educação dele era assim, porque ele via o saber científico como a única forma legítima de conhecimento, e ele acreditava fielmente que somente a partir dele seria possível construir uma sociedade estável e funcional. Eh, e embora ele valorizasse muito a ciência e a educação como uma ferramenta de desenvolvimento, ele desconsiderava os saberes populares. Então, ele desprezava o que as pessoas já tinham de conhecimento, a sua bagagem social, e ele reforçava as hierarquias entre aquelas pessoas que sabem mesmo e quem só deveria estar ali para poder obedecer. Saindo agora
daquela visão, né, da Europa, mesmo que a gente saiba que eles fazem parte da nossa sociedade, que eles foram responsáveis por mudar muitas coisas, a gente tem muitas heranças, na nossa cultura por conta da Europa. É importante a gente voltar agora para o nosso Brasil. E vamos falar sobre, então, a educação republicana de José Veríssimo. É um período ali no final do século XIX, início do século XX. Ele era um momento do Brasil da Primeira República, né, então era um momento que eles estavam tentando construir uma nova imagem, uma nova identidade nacional. Eles estavam tentando também uma modernização no país. Então esse, método de ensino de José Veríssimo, eles tinham como objetivo a modernização, eles tinham um ensino e por conta dessa modernização, tinham um ensino laico, era centralizado, com valorização na ciência, na moral cívica e do nacionalismo. Então eles queriam realmente formar verdadeiros patriotas para o Brasil. Só que, essa educação não era para qualquer um. Era apenas para pessoas brancas, de classe média para cima, e que morassem na área urbana do Brasil. Pessoas pretas, indígenas, que fossem rurais, não poderiam participar dessa educação, elas estavam à margem, né. A educação ela era excludente. E por que eles queriam que fosse assim? Porque eles pretendiam moldar uma nova geração de cidadãos para a modernidade, mas era um projeto racista, excludente e elitista, porque não era qualquer pessoa que poderia fazer parte da do projeto de educação de José Veríssimo. Ele tinha um discurso de modernização, sim, claro, mas dentro dessa modernização deles, eles estavam, formando cidadãos, com práticas segregadoras, ignorando qualquer diversidade cultural e social do povo brasileiro. Então eles realmente estavam praticando uma coisa que vai contra a população brasileira, porque nós somos um país extremamente miscigenado, então quando você coloca, tantos, separações de, pessoas que podem participar de uma educação, você está tirando o direito de outras pessoas de estudarem, e criando, verdadeiros cidadãos que vão vir a ser futuras pessoas racistas, elitistas e muito mais. Então, eh, a gente começa falando sobre a educação no Brasil, vou tirando a parte que falamos lá da parte colonial, de uma forma muito interessante, né, e é extremamente triste ver que isso foi aplicado nas escolas aqui no Brasil. Vamos partir agora ainda aqui na América, mas vamos lá para os Estados Unidos falar sobre a educação nova de John Dewey, não sei falar o nome, desculpa. Era no século XX nos Estados Unidos, em meio à segunda, revolução industrial, né, meio a toda a industrialização que estava acontecendo, a urbanização e os movimentos sociais progressistas que estavam acontecendo por lá. Ele tinha um método de estudo muito interessante, onde ele queria, dar aos alunos voz também. Então era uma aprendizagem ativa, centralizada na experiência, na resolução dos problemas e na participação democrática dos estudantes. A escola deveria espelhar a vida em sociedade, então ele queria tornar o meio escolar, eh, algo que fosse preparar os alunos para fora da sala de aula. Então ele, moldava a experiência como se como as escolas fossem mini sociedades, e o que não deixa de ser, porque realmente as escolas a gente tem um contato com outros seres humanos e a gente começa a aprender a viver com outras pessoas, né. Então, essa ideia dele foi uma ideia realmente muito genial, e ele queria aplicar essa educação dele para todos, ele não excluía ninguém por gênero, eh, idade, classe social, da onde que essa pessoa veio, era o objetivo dele é realmente tornar as pessoas cidadãs e críticas, sem realmente pensar de onde que a pessoa vinha. E ele acreditava que a democracia se aprendia na prática, e a escola deveria ser um espaço de formação de cidadãos reflexivos e engajados. Então ele queria realmente transformar a escola um lugar onde as pessoas poderiam opinar, falar, comentar, uma mini sociedade, porque
depois que a gente sai da escola, muitas vezes a gente sai despreparado. A gente sabe nem sabemos o como vamos fazer ou como vamos viver, e ele tinha essa preocupação de tornar os alunos indivíduos críticos, que soubessem identificar as coisas quando saíssem do ambiente escolar. Eh, Só que era uma proposta muito radical e extremamente incrível, muito transformadora, que exigiam mudanças estruturais profundas. E a gente sabe, a gente entende quando falamos de educação, que alguém não vai querer essas mudanças, porque vai estar transformando as pessoas em indivíduos que conseguem pensar e perceber as coisas ruins que acontecem em sua volta. Então ter, um ambiente escolar onde incentivado essas mudanças, não é uma coisa que agrada a qualquer um. E isso levou à diluição e o esvaziamento político dos movimentos escolanovistas em muitos países. Então, assim, foi uma ideia que caiu em desuso, porque a gente sabe que os políticos não querem pessoas pensando. Eles querem indivíduos que possam ser marionetes, com um pensamento, eh focado em uma coisa só, sem poder realmente ter autonomia do pensamento. Educação Pública, de Fernando de Azevedo. Logo após vamos voltar um pouquinho pra gente relembrar o nome. Depois da educação republicana, entrou a educação pública por Fernando de Azevedo. E ele estava acontecendo o quê? Era o Estado Novo, e as primeiras tentativas de organização do sistema nacional estavam acontecendo. Eles tinham um método de educação gratuita para todos, obrigatória e laica. Eles valorizavam a ciência da educação e a formação do docente e do papel social da escola. Então a gente consegue ver uma evolução em relação aos estudos, né. Já saindo de uma educação que era excludente e elitista para um momento que as pessoas poderiam ter acesso à educação. Eram para todos, com atenção à ampliação do acesso e à busca por equidade. Então eles estavam realmente buscando por uma educação onde todos pudessem fazer parte. Eles, eh o Fernando de Azevedo, ele via a escola como um instrumento de formação de uma nação moderna, democrática e científica. Então a gente vê que não é mais aquela formação de identidade nacionalista que a gente estava vendo antes, com o propósito de, eh, incentivar alguém ou obrigar alguém, não diria aspas, eu até retiraria isso, assim, obrigar alguém mesmo, impor alguém a religião igual foi feito muitas vezes anteriormente. A gente tá vendo aqui uma mudança realmente drástica na relação à nossa educação. Estamos vendo onde um cara que idealizou uma educação para todos de forma democrática e que todos pudessem ter acesso àquilo. É realmente uma coisa, eh, revolucionária, mas a gente vê que levou muito tempo. Isso aconteceu em 1930. Não faz nem 100 anos que isso aconteceu, faz 95 anos. É uma coisa extremamente recente. Eh, Apesar dos avanços teóricos e institucionais, o projeto enfrentou muitos problemas, com desigualdade estrutural, falta de recursos e resistência política. Porque é aquilo, tudo que ajuda a população geral, eles não vão querer aceitar isso. Vai sempre ter uma resistência imensa por parte do governo em tentar, não trazer para essas pessoas a educação. Então, a universalização ainda era mais promessa do que realidade. É muito difícil trazer isso mesmo quando temos alguém lá de cima lutando contra. E a gente sabe que não é só os políticos, a gente entende também que isso faz parte, é toda uma engrenagem, é uma máquina de diversas engrenagens que estão trabalhando para que essas coisas realmente não funcionem. Não são apenas os políticos, como também os grandes empresários, os donos de agropecuária, eles não querem que as pessoas tenham esse conhecimento. Então a gente consegue enxergar aqui tentativas de trazer essa educação, eh, laica para todos e obrigatória e vários processos contra isso para que a educação não se torne uma coisa possível para todos, e isso é uma coisa que não está distante da nossa realidade. Isso aconteceu em 1930, mas ainda acontece aqui no Brasil hoje em dia de uma forma mais velada, mas ainda muito marcante. Ainda na saga de
brasileiros tentando reformular a educação brasileira e não conseguindo, vamos falar sobre a educação democrática por Darcy Ribeiro. Foi um período pós-ditadura aqui no Brasil, eles estavam tentando uma redemocratização na população e uma proguma e uma e da promulgação da Constituição de 1988, Constituição essa que ainda segue até os dias atuais aqui na sociedade brasileira. Esse método de educação era uma educação integral, voltada à inclusão social, valorização das culturas populares e construção de sistema educacional nacional e articulado. Então ele queria, eh, trazer educação para todos, ele valorizava as pessoas marginalizadas também, não era mais aquela educação, não estamos mais falando daquelas pessoas que buscam a educação para um povo, específico, né, ele está falando sobre uma amplitude de pessoas que deveriam receber esse conhecimento, porque o Darcy, ele acreditava que era a partir da educação que uma sociedade poderia ser redemocratizada, que as pessoas poderiam se tornar, poderiam exercer seu papel na sociedade. Então, quem tinha o direito a essa educação? Para Darcy, todos tinham direito à educação. E como eu disse anteriormente, era um foco muito especial nas pessoas que viviam na margem da sociedade. Ele via a educação como um pilar fundamental para a democracia e o desenvolvimento. Então, a partir dessa educação que a gente poderia diminuir as desigualdades sociais que são históricas do nosso país. Então, ele acreditava, que a democracia é realmente um pilar realmente indispensável, e que ele só poderia ser alcançado a partir da educação do povo. Então, o seu projeto ele era de fato muito ambicioso, ele queria muito, ajudar, né, e construir uma nova sociedade, porque, estamos falando de um período pós-ditadura, um momento que as pessoas estavam se libertando das mazelas que estavam acontecendo ali na sociedade, da censura. Então, era realmente uma situação de busca para redemocratizar as pessoas, só que era algo muito emancipador para a época. Ele enfrentou muitos problemas políticos e econômicos também, porque eu acredito que a partir desse momento, a gente vai sempre bater, nesse ponto. O governo não quer que as pessoas tenham esse conhecimento. Então ele teve uma luta por uma escola mais democrática e ele, infelizmente, não teve tanto sucesso assim, porque isso é uma coisa que a gente encontra até os dias atuais na nossa educação. Vamos voltar um pouquinho no passado, para o século XIX, com a Anísia Floresta e a sua educação feminina. Ela foi uma indivídua muito importante, um nome muito importante no movimento feminista. Ela foi uma moça que queria trazer educação para as mulheres, e a gente sabe que por muito tempo foi uma coisa negada a ao nós, né, então ela vai ser uma pessoa que vai quebrar essa vai se não quebrou, ela com certeza causou uma rachadura e isso já é um grande passo. Ela viveu no Brasil Império, no século XIX, e as mulheres elas só eram, elegídas a espaços domésticos, né. Elas não tinham papéis, não tinham voz perante a sociedade, elas não tinham espaços, em muitos lugares, então o que elas podiam fazer é apenas elas eram designadas ao espaço doméstico. E elas só podiam ter a formação intelectual, né. Então ela queria criar escolas que as meninas pudessem ter elas poderiam ter ciência, literatura, ensino de línguas, que iam muito além daquilo que era esperado por elas, que era a formação doméstica. Ela defendia que as mulheres também podiam usar da razão, a formação da moral e além da emancipação intelectual das mulheres. Ela queria que realmente elas pudessem conquistar um espaço delas também na sociedade. Pra quem era? Era para mulheres da elite urbana, só que
ela tinha um projeto de expandir isso para outras camadas sociais, mas infelizmente, inicialmente, o seu projeto era algo voltado apenas às mulheres da elite, da época. Ela acreditava que a transformação da sociedade, passava pela formação crítica e racional das mulheres. Elas deveriam ser deixadas apenas como os anjos do lares e passarem a se tornar cidadãs ativos e conscientes. Porque ela acreditava que as mulheres teriam têm esse papel, têm esse poder de fazer modificações. Se formos parar pra pensar, agora eu vou fugir um pouquinho, hein, Rubens, a sociedade ela sempre foi dominada por homens, e nada deu certo. Tenho certeza que se as mulheres também tivessem papéis, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes. Essa é a minha opinião, não tem nada a ver com a apresentação em si, mas é que a gente consegue ver que a gente sempre teve figuras masculinas nesses papéis. Se tivesse mais conversa, as coisas poderiam ter sido um pouco, talvez, mais diferentes do que elas aconteceram, né. Então, qual era o objetivo do projeto da Nísia? Ela, ainda que tivesse restrito às elites, então o que ela fez foi realmente algo, assim, disruptivo que abalou demais a estrutura de educação. Ela quebrou aquilo que por muito tempo as mulheres podiam ter desejado, mas não podiam ter acesso. Ela falou o que muitas gostariam de ter falado e ficaram em silêncio. Então ela vai abrir caminhos. Para as mulheres começarem a pensar em relação a isso, que elas tinham sim direito de estudar. E não uma educação voltada para ensino de piano, costura, cozinha, em algumas situações a como comandar a casa, limpar, lavar a louça, não, ela queria realmente, transcender esse ensino que era voltada para mulheres e a Anísia ela foi uma mulher extremamente importante para o movimento das mulheres em relação à sociedade. Vou falar agora sobre Maria Montessori, não sei como fala o nome dela, perdão, na educação científica. Ela teve um pensamento educacional extremamente pedagógico que é sensacional. Apesar de ela no final ter sido meio distorcida, meio controversa, ela foi precursora em relação à educação de uma forma extremamente interessante. Ela viveu no início do século XX, enquanto estava acontecendo muitas transformações sociais e muitos avanços científicos, na área de humanas mesmo e da psicologia, inclusive no desenvolvimento infantil. Então, ela vai ter um método voltado para a autonomia da criança, ela quer explorar o lado sensorial delas, quer preparar com o ambiente preparado, que as crianças se eduquem, o respeito no ritmo individual e no respeito individual da aprendizagem. Ela tem uma metodologia que valoriza a experiência, eh individual e uma liberdade responsável. Ela aplicava um método onde as crianças enfiavam os dedos nas tintas, tocava, deixava a criança pegar eu lembro de uma explicação da Luísa, que ela falava da colher, que a criança ela pegava a colher, ela mostrava, ela experimentava a colher para ver o que a colher pode fazer. Então é o autoconhecimento e depois você pode vir a explicar para a criança. Ela tinha muito da questão de fazer as coisas em relação à natureza, bloquinhos pedagógicos, então ela trabalhava bastante com a questão sensorial do tato da criança. Ela era originalmente voltada para crianças pobres e, como que fala? Com deficiência, só que com o tempo, ela posso estar errada, eu vou até corrigir a informação, espera aí, ó. Após confirmar as minhas fontes, volto com a informação que, trouxe controvérsias em relação a Maria Montessori. Ela se aliou com Mussolini durante o período que ele estava no comando, né, da Itália. Eh, mas ela fez isso para poder expandir o seu método de educação, mas mais pra frente ela se afasta, dele, mas
é uma coisa que ficou meio que marcada, assim, né, porque ela esteve ali do lado dele. Não de forma condizente, super amigável, mas ela esteve ali meio que aliada a ele por questões de espalhar o seu método de ensino. Ela acreditava que a liberdade, agora voltando para o realmente o conteúdo e saindo da fofoca histórica, ela acreditava que a liberdade e a responsabilidade eram os fundamentos da formação de indivíduos críticos e autônomos. Então ela trabalhava bastante a questão, da liberdade com os alunos e para eles conseguirem explorarem e criarem essa consciência de indivíduo, de ser próprio, que pode operar e pode, fazer suas próprias decisões, para poder criar indivíduos autônomos. Ele Ela acreditava que o professor ele não era, o dono de todo o saber, e sim um guia para poder ajudar os alunos a alcançarem um conhecimento. Então, por fim, pra gente dar uma fechada em relação ao método de Montessori, é importante a gente falar que ela tinha uma questão de uma concepção libertadora, só que ela foi, aos poucos, se tornando algo elitista, e não tendo mais aquela essência que ela tinha inicialmente, que era trabalhar com crianças pobres, né, e deficientes, e muitas vezes ele é aplicado sem seu viés social que tinha inicialmente. A gente consegue enxergar o método de Montessori muito em escolas particulares, que tudo bem, pode ser trabalhado sim, esse método, só que quando a gente percebe que deveria ser uma coisa focado para todos, porque esse era o seu objetivo inicial, a gente percebe que, esse foco ele se perdeu, ele se esvaziou e não tem mais a essência que tinha inicialmente, né. Vamos fazer agora um salto para lá para educação socialista em 1917, no momento que a construção da União Soviética estava acontecendo. Eh Eu tenho que ler esse nome, me desculpa. É a Nadezhda Krupskaya. Ela foi uma importante revolucionária que ajudou a definir o a política educacional soviética. Ela acreditava que a escola era a única do trabalho, e ela era integrada com a vida social. Então ela vai dar ênfase na coletividade, no conjunto das pessoas, né, na igualdade das pessoas e na ligação entre a teoria com a prática. Então, eh teria, né, a questão de, não ficar apenas, no aprendizado básico, que muitas vezes a gente vê se repetindo durante as escolas, como só falar o que é aquilo e não explicar, como de fato funciona na vida real. Então ela tinha esse objetivo de transcender isso. Ela acreditava que a educação iria formar sujeitos políticos e engajados na construção de uma nova sociedade, porque estamos falando de um momento social na Rússia que eles estavam passando por muitas revoluções sociais, de revoltas, da população, tanto que a Rússia teve que se ausentar da Primeira Guerra Mundial. Ela teve que se ausentar da Primeira Guerra Mundial por conta de questões, internas do país. Então, teve toda essa revolução e eles prezavam muito o coletivo, porque a Rússia, antes desse momento, quando eles eram um lugar que era um reino, né, dos czars, então a população passava fome, eles criaram esse senso de coletividade, e ela acreditava que a escola seria o momento que isso seria reafirmado, era uma coisa de importância mesmo. Então, esse tipo de educação dela era para todos, era para a população, para os trabalhadores, para camponeses, mulheres, crianças, com base na universalização do acesso à igualdade da educação. E por que ela era assim? Ela acreditava que a educação ela é uma ferramenta para a transformação revolucionária da sociedade e a emancipação das massas. E ela, a partir disso, a partir da educação, a gente ia conseguir romper
pensamentos elitistas, a lógica elitista que a burguesia tinha instalado naquela população, que tinha, instalado entre si mesmos. Então, a partir da educação, ela conseguiria romper com isso. E, embora tenha representado um salto imenso na inclusão e justiça social, ele ainda era um modelo ideologicamente fechado, e ele limitava o pensamento plural e crítico fora do marco do socialismo soviético, entendeu. Então, assim, ele tem os seus ressaltos, ele foi realmente uma coisa muito importante em questão de social, mas ele ainda tinha os seus pequenos problemas. Mas, assim, de uma forma geral, a gente vê que isso realmente foi uma coisa muito importante, principalmente para uma população, para uma sociedade, para um grupo de pessoas que precisavam dessa união, que precisava agir em coletividade. Então, ela realmente foi uma peça-chave, sabe, para poder ter essa mudança, essa disruptiva. Vamos falar sobre a educação africana? Não falamos em nenhum momento até agora, e esse cara, o Julius Nyerere, foi um cara, assim, excepcional, que fez um trabalho muito incrível na Tanzânia. Na década de 60, num há poucos há poucas décadas atrás, estava acontecendo um movimento de independência na Tanzânia. E porque a gente sabe, teve todo uma colonização em cima da África, então, estava acontecendo movimentos contra a colonização, o colonialismo europeu, né. Então ele foi um líder político e pensador africano que defendeu a educação voltada à autonomia nacional. Ele tinha como método a educação para a vida. Então, ela era baseada em práticas comunitárias, agrícolas, valores culturais africanos e solidariedade. Ele ligava o conteúdo escolar à realidade cotidiana e às necessidades locais. Então, ele queria buscar, com o seu modelo de educação, eh, indivíduos autônomos. Vamos pensar que estamos falando sobre um país que, há pouquíssimo tempo atrás, ainda estava sofrendo com as opressões do colonialismo europeu. Então ele buscava, eh romper com essa situação que era tão, que durou por tanto tempo, né. É uma coisa extremamente recente. Então era uma educação voltada a todos as pessoas da Tanzânia, principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas camponesas, que sempre foram excluídas do modelo tradicional quando a gente, pensa em educação no período que eles foram colonizados. E a proposta deles era romper aquele modelo, aquela o modo europeu de estudo e criar um sistema conectado à identidade, à cultura africana, que eles pudessem, ressignificar e entender os desafios que eles vivenciam, sabe. Não aquilo que era ensinado pelos europeus e muitas vezes distorcido em relação à realidade deles de fato. Então era trazer, trazer a ancestralidade daquele povo de volta, a retomada das raízes, porque era um momento onde eles eram regados pelo colonialismo, pela cultura externa, não a cultura deles. Então o objetivo deles era reconexão com a sua cultura, tornar eles cidadãos críticos e autônomos e que pudessem viver em sociedade. E ele passou por, eh muita dificuldade, porque ele não tinha recursos, mas mesmo assim ele mostrou que uma educação enraizada na realidade pode emancipar um povo. Então ele realmente foi uma pessoa, assim, inovadora, que fez um papel esplêndido e que com certeza, merece e deve ser mencionado quando a gente fala sobre educação no mundo. Ele realmente foi um cara, assim, muito top e importantíssimo de se falar. Educação Elitista, por Gustavo Capanema. Eu lembro como se fosse ontem a apresentação do Gustavo, e ele falando que esse cara ele tentou muito ter um papel na educação, e ele era uma pessoa que se contradizia muito. E ficou marcado na minha cabeça aquela apresentação, porque esse cara é realmente, assim, ele tenta, viu, ele vai tentar em 45, depois ele tenta novamente mais para o futuro, e ele quer muito mexer na educação, né. Eh, estamos falando
de um momento que o Brasil estava sob o comando de Getúlio Vargas, certo, no Estado Novo, e foi um momento de período é ótimo, foi um momento de regime, autoritário aqui no Brasil, comandado pelo Getúlio Vargas, e ele, como ministro da Saúde e Educação, ele foi responsável por implementar reformas educacionais de grande impacto na sociedade brasileira, buscando modernizar o sistema sem romper com a ordem social que já existia. Porque quando a gente pensa em Getúlio Vargas, a gente tem que lembrar que ele era um cara meio ardiloso, né, então ele tentava sempre fazer as coisas sem mostrar de uma forma muito clara o que estava acontecendo. Então, o Capanema, ele teve que pensar, na educação, de uma forma que as pessoas não se revoltassem e não mexessem com a ordem social que estava acontecendo lá. Então tá, vamos falar sobre como que aconteceu isso, né. Ele aplicou um modelo de educação dual. Eu acho que isso pode ficar um pouco complicado para eu explicar mesmo. Era um caminho educacional técnico tá, não é complicado não, foi só o nome mesmo que me assustou. Era um caminho educacional técnico para a formação de mão de obra voltada para as classes populares e outro mais teórico e humanista destinado às elites. Ponto, vamos falar sobre isso. Parece uma coisa muito distante, mas é uma coisa que a gente vivencia hoje, nos dias atuais, né. Eu lembro do Gustavo ter comparado os 2 tipos de educação, enquanto um ele tinha mais conta, ele era muito mais complexo, o outro era muito mais simples. E, eles queriam a formação de mão de obra barata. Então eles, davam oportunidade, assim, né, para as pessoas conseguirem, eh, se formar e conseguir entrar no mercado de trabalho. Não era uma formação, de pós-escola, né, era realmente uma coisa para poder formar uma mão de obra barata. Enquanto o outro, que era voltado para as classes sociais mais robustas, era algo mais teórico e humanista. Era uma estrutura extremamente, centralizada, né, com currículos uniformizados e o controle estatal sobre os conteúdos. Então o que era passado tinha uma visão de alguém de lá de cima olhando, e a gente consegue notar isso com o novo ensino médio, por exemplo. Esse novo ensino superior que ele tinha desenvolvido, e as carreiras intelectuais era algo voltado totalmente às elites políticas. E elites políticas e econômicas. Enquanto os trabalhadores, por outro lado, eles tinham um acesso limitado a isso. Eles eram realmente direcionados ao ensino técnico profissionalizante. Se eu não, me erro em relação às apresentações, consigo me lembrar das propagandas que eram feitas em relação ao ensino, onde era tipo incentivando ao trabalho, e eles mostravam trabalhos braçais, tipo, venham se formar, você vai conseguir um emprego, e eram todos trabalhos braçais. Não que seja um emprego que não mereça, menos válido por isso, só que eram trabalhos realmente voltado para a classe, trabalhadora, enquanto a elite estava lá fazendo algo que, muitas vezes era considerado, algo que a população geral não poderia fazer. Enfim, e embora ele tenha ajudado em algumas relações a questão institucional, como a criação do Ministério da Educação e algumas políticas públicas, ele aprofundou as desigualdades pra caramba. A escola passou a ser um instrumento de contenção social, ele limitava o acesso das classes populares à educação crítica e à mobilidade real. Então, assim, ele foi um cara que eu lembro do Gustavo claramente falando que foi muito dualista, né. Só que pra mim eu consigo ver um cara meio babaca que sempre quis se meter na onde que não deveria ser metido. Eu lembro, se eu não estiver porque confundindo as coisas, do Gustavo comentar que ele sempre quis mexer com arte também, então assim, ele era um cara que queria mexer em tudo e no final fazia nada com nada que era realmente importante pra gente, né. E assim
indispensável comentários, o que ele fez era uma coisa que a gente vê que foi adotado. A gente teve tantas coisas legais que foram sugeridas pelo Fernando de Azevedo, por exemplo, que poderiam mudar a forma de educação no Brasil, e o que se perpetuou foi aquilo que favorece quem? Exatamente. A elite, né, nunca vai ser algo voltado para a população, porque a população é só mais números. E é uma coisa inacreditável, assim, de a gente se pensar. Eu fico indignada com essas coisas, não curto muito. Vamos falar do nosso pai da educação, o nosso queridíssimo Paulo Freire e a sua educação popular? Temos que contextualizar o período que ele estava vivendo, apesar de de achar que, assim, quem entende um pouco mais sobre ele já tem noção. Ele estava no período de 1960, o Brasil estava passando por diversas desigualdades sociais, o nível de analfabetismo estava às alturas, e era ali o início da ditadura militar, né. O Paulo Freire, ele atuava diretamente com as populações marginalizadas, assim como a gente vê naquele caso no interior de alguma cidade do nordeste, não vou conseguir me lembrar muito bem o nome agora, que ele conseguiu, alfabetizar muitas pessoas em um período curto, porque ele realmente tinha um foco de ajudar todos, porque ele acreditava que era a partir da educação que as pessoas poderiam se tornar seres críticos que poderiam pensar. Com a instauração da ditadura militar no Brasil, voltou o voto de cabresto, que era onde as pessoas, eram ludibriadas para votarem em certas pessoas. Elas poderiam votar de fato, elas tinham o seu direito total de voto, se elas pudessem ter o acesso à educação. E ele acreditava muito nesse quesito. Então, o método dele era baseado na pedagogia do oprimido, né, que ele acredita muito que o diálogo é a melhor forma de a gente conseguir educar. Ele problematiza demais a realidade e a construção coletiva do conhecimento. Ele acredita que é necessário construção coletiva do conhecimento a partir do diálogo, da troca de conhecimento, do debate, de a gente pegar uma situação, um problema e trazer para a realidade do aluno, adequar as situações à vida deles e não fazer ser algo que foge do que ele está acostumado, porque isso não vai trazer para ele conhecimento. Então ele quer romper com aquela questão da educação bancária, onde o aluno é um agente passivo em relação ao professor, que apenas tem o papel de agente, que fala, que é detentor de todo o conhecimento, e o aluno é um indivíduo que não tem capacidade de contribuir com a aula, ele tem que ficar ali sentado, escutando, tentando memorizar e repetindo depois como um efeito papagaio e esquecendo depois, sabe. Então, ele quer romper com esse dogma da educação bancária, e ele quer fazer algo como revolucionário, a educação libertadora, onde o aluno teria papel também de agente na situação, onde haveria trocas de conhecimento, porque a gente não pode esquecer que o ser humano, acima de qualquer qualquer coisa, é um indivíduo sociável, e a gente constrói conhecimento a partir de trocas. Então é necessário que a gente faça esse diálogo, que a gente faça essa conversação e troca o conhecimento, e assim se tornaria uma educação libertadora. Eh, a educação para Paulo era para todos, em foco àquelas pessoas que são excluídas quando a gente pensa em educação, as pessoas marginalizadas, que não têm acesso à educação, e o maior ponto de tudo, que é para pessoas adultas. E muitas vezes quando a gente pensa em educação, quando a gente fala de educar alguém, de ensinar alfabetização, e na nossa cabeça a imagem de criança, de a gente ensinar pequeninos. E Freire não queria apenas isso, ele queria levar a educação para pessoas que já estavam lá nos campos trabalhando, que estavam todos os dias levantando peso, carregando sacos de sementes de trigo, ele queria realmente trazer, pra essas pessoas que já estavam na vida e muitas vezes da ignorância por não terem tido a oportunidade de serem educados, né.
Então, ele quer trabalhar com trabalhadores, analfabetos, populações periféricas e oprimidas. Ele acreditava que a educação é o principal instrumento para poder pra modificação social, e a partir disso teria o despertar da consciência, que é o processo de você passar da ignorância para ter noção da sua sociedade, do seu local da sociedade e começar a agir para mudar aquilo, por meio da ação coletiva. Então, a proposta do Freire para acabar com o autoritarismo foi uma coisa excepcional. Ele conseguiu agir, ele conseguiu ensinar, então o método dele foi extremamente eficaz, e a gente vê que é eficaz quando a gente nota que até hoje ele é tão mencionado e criticado por aqueles que são contra que as pessoas tenham conhecimento. Então, assim, ele foi um ser excepcional, nosso paizinho da pedagogia, nosso pai da educação, ele é um ser excelente, incrível, maravilhoso, dispensa apresentações. É nesse mesmo período, vamos ter a educação autoritária, pós-Freire, é uma coisa complicada, né. Estamos falando do mesmo período histórico, onde estava instaurada aqui no Brasil a ditadura militar, e vamos ter essa querida presença do Raoni Chagas, né. Ele esteve ali presente nas tomadas, na ajuda para ter esse sistema maravilhoso de ensino, que é a educação autoritária, certo. No período de ditadura militar aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que o Estado tentou, silenciar e tirar o poder da população o máximo possível. Então, o Estado intensificou o controle sobre a educação como uma forma de garantir a estabilidade e repreensão política. Eles não queriam que as pessoas, eh, se revoltassem. Então, todas as formas possíveis que eles tiveram de poder tirar e cortar da população, uma forma que eles pudessem se rebelar, eles fizeram, e a educação foi uma das principais formas disso. Então, o método de educação de Varney Chagas era voltado para o tecnicismo. Ele queria formar mão de obra barata e focar na eficiência e padronização. Ele tinha o objetivo de formação de mão de obra especializada, com exclusão de conteúdos críticos e humanistas. Então era aquele negócio do ensino técnico, de ensinar administração e cortar matéria de humanas, ensinar sociologia, história, humanas não, sociologia, filosofia e história, para fazer com que a pessoa não pense, apenas aprenda a trabalhar, não de forma para emancipar as pessoas, elas conseguirem ter aquele realmente conhecimento, mas sim com o foco de garantir que a pessoa se adapte ao mercado de trabalho, porque era esse o objetivo deles. Eles queriam que a classe trabalhadora, os jovens, tivessem acesso a isso para eles conseguirem dominar e controlar aquelas populações, né. Eh, Eles sempre mexeram na educação, sempre a educação que eles vão mexer nisso, né. A educação, ela foi instrumentalizada para garantir o crescimento econômico sem a sustentação política. Então a lógica era de apatia, disciplina e produtividade, em consonância com o regime autoritário. Então eles queriam que os alunos aprendessem, não pensassem e se tornassem massa de manobra, para eles pudessem fazer o que eles queriam, né. Esse modelo eliminou um espaço para o pensamento crítico e consolidou uma visão utilitarista da educação. A educação serve apenas para a gente conseguir um trabalho, não para você se tornar um ser crítico que entende do seu papel na sociedade, para você, se engrandecer mesmo em relação à educação. E passou aquela pensamento de que a educação é apenas voltada para você conseguir um emprego. A escola, ela se transformou em uma fábrica de mão de obra barata e contribuiu ainda mais para aprofundar as desigualdades sociais. Esse cara foi um divino, né. A gente consegue notar que ele fez muitas coisas boas para nossa educação e a gente consegue ver muita diferença na nossa realidade de hoje, né. A educação não tá mais desse jeito. E com certeza não tem culpa desse querido. Vamos falar sobre a Unesco e a educação universal. É um projeto da ONU, e a gente
Eu acho que quem já parou para pensar mais a fundo sobre o papel da ONU, a gente percebe que ela não fez nada, ela sempre foi um grande cobertor para cobrir todos os problemas do mundo, sem na verdade resolver nada. A gente tem muitas guerras, temos guerras acontecendo até hoje contra na Palestina, contra, Israel, e a responsável é a ONU, então eu acho que é muito legal, muito importante a gente falar sobre pontuar isso antes de a gente entrar no que a Unesco é. Ela foi a ONU, ela foi criada após a Guerra Mundial, em 45, e eles criaram a Unesco com o objetivo de trazer, eh, uma reconstrução, paz, garantia dos direitos humanos. Eles tinham como propósito a educação ao longo da vida, pautada em 4 pilares, que é aprender, conhecer, fazer e conviver e ser. Propõe uma formação holística e humanista voltada à cidadania global, o diálogo intercultural e sustentabilidade. Vamos falar sobre a questão do diálogo intercultural? É eles pegarem, ignorarem toda a demanda social e cultural de um ambiente para poder falar da cultura externa nas escolas, que é o ambiente que a gente precisa falar sobre a nossa cultura para as pessoas se conectarem, porque às vezes em casa a gente não tem contato. A escola faz esse papel, e eles queriam, inserir dentro das escolas cidadania global, diálogo intercultural, acho que isso aí não ia funcionar muito bem, né. E o objetivo deles era alcançar todas as pessoas, independente da idade, de origem, etnia, gênero, condição socioeconômica, eles queriam abordar todas as pessoas. A educação passou a ser reconhecida como direito universal humano. Eu acho que isso é um ponto positivo da Unesco, porque realmente a educação é uma coisa para todos que todos devem ter direito de ter. As pessoas têm direito de ter a educação, só que a forma que ela quer implementar isso não é a melhor da situação. Ela via a educação como um instrumento essencial para a construção de paz, o desenvolvimento sustentável e a da justiça em escala global. Só que, apesar dos avanços conceituais, a implementação prática enfrenta grandes desafios. É uma coisa que, quando pensamos em educação, temos que pensar no indivíduo, no ser único. Quando a gente fala sobre educação universal, que é para todos, para o planeta inteiro, a gente desconsidera a individualidade cultural e individualidade do aluno. Então, é uma ideia que, apesar de parecer muito bonita no papel, que quer trazer paz para o mundo, que quer trazer essa essa ligação, né, além do país para ter contato com outras culturas, eles acabam deixando de lado, as coisas que são importantes, que é a valorização da cultura. Acredito que poderia existir maneiras melhores para, já que quer trabalhar com educação em relação ao mundo, existem maneiras mais eficientes do que tentar implementar uma única, educação para o planeta inteiro, sendo que, eh, às vezes, é necessário ter a nivelação em outros milhares de pontos que poderiam ser trazidos aqui. Acho que eles falham um pouquinho nesse sentido. A nossa conversa tá acabando, felizmente pra ti ou não. Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, desculpa, Rubens, não sei, em alguns momentos eu acredito que eu posso ter me esticado um pouco mais, mas é isso, a gente tá chegando no fim já. Vamos falar agora sobre Freire e Chomsky de uma forma mais, compacta. E vamos falar sobre a sociedade fechada em transição e conscientização. Eh, o contexto histórico é os dias atuais, né, são os dias de hoje, a gente nota que a desigualdade social, ela não diminuiu, ela só aumentou. A gente vê que a gente tem um estudo, um ensino voltado ao técnico, onde eles querem fazer um apagamento da educação, do pensamento crítico dos alunos, com a inserção, por um exemplo, do novo ensino médio, com a retirada de materiais de matérias extremamente importante para o pensamento crítico e criação de autonomia individual de cada aluno. Então eles vêm com a crítica a essa nossa
sociedade. Chomsky, ainda vivíssimo, que elabora sempre pensamentos em relação a isso, e o Freire, que infelizmente veio a falecer em 98, caso eu não esteja errada. Enfim, o método que não é necessariamente o método, eles criticam, Freire critica bastante a questão da educação bancária e o Chomsky a tecnocrática. Eles têm muito defendem muito a questão da pedagogia da pergunta, do questionamento, do diálogo, a autonomia intelectual e do diálogo com base em eh, o diálogo como uma ótima base para, eh, uma base de uma educação que emancipa. Ele propõe, Freire, a educação da conscientização, que eu acredito que eu já tenha comentado anteriormente um pouco mais, eu posso dar uma recapitulada, onde ele dizia que o indivíduo ele se torna cidadão, ele cria papel na sociedade quando ele passa a ter o direito de estudo, e ele passa nesse processo para ele ter esse direito de alfabetização, ele precisa passar pelas fases de criação de consciência de si mesmo, do seu papel na sociedade, para ele então criar um para ele poder conseguir se posicionar na sociedade. Então ele trabalha muito a questão da consciência crítica, enquanto Chomsky ele vai denunciar a manipulação ideológica de massa e a supressão da liberdade de pensamento. Eles querem que a educação seja para todos, só que isso jamais seria capaz com a elite que temos nos dias atuais, que querem que as pessoas não tenham esse saber, que querem que as pessoas continuem na ignorância. E por que tem que ser assim? A educação institucionalizada serve como um mecanismo de reprodução de status quo, apagando a capacidade crítica e promovendo a adaptação do sistema dominante. Então eles querem fazer com que as pessoas, não pensem, sejam facilmente manipuladas, porque uma pessoa tem conhecimento, ela é facilmente manipulada. Tem uma questão que o Cupis colocou pra gente, pensar, e eu lembro de a gente discutir isso em sala de aula, que era se você prefere, ser uma pessoa ignorante ou que, seja apresentado mentiras pra você, repetidamente essas mentiras. Eu não lembro, Rubens, se você falou dessa forma na pergunta, mas eu achei isso muito interessante e foi uma coisa que gerou de uma pequena desavença de ideias no nosso grupo, isso foi muito interessante. E eu acredito que é mais importante que você não seja uma pessoa ignorante do que alguém que não tenha que tenha contato com essas mentiras. Eu vou reformular um pouco melhor, porque eu acho que eu consegui me explicar melhor. Mas consegui me explicar bem. É melhor que o que eu tenha conhecimento, que eu não seja uma pessoa ignorante e que eu receba essas desinformações do que o contrário. Porque se eu sou uma pessoa que, eh, estou na ignorância, qualquer coisa que chegue para mim, eu vou acreditar naquilo fielmente. Eu não vou criar essa capacidade de questionar. Eu não vou ter esse essa a consciência de que há alguma coisa há algo de errado. Quando eu estou em situação de conhecimento, mas eu recebo mentiras, eu posso questionar aquilo. E isso é uma coisa que eu acredito que é algo muito bem explorado por eles, que eles gostariam que fossem abordadas. Eh, bem, sendo assim, eles defendem que é importante que a gente faça um rompimento das estruturas escolares, que as escolas modifiquem, elas tomem papel e levantem voz para poder romper com isso, que é necessário recuperar o papel da escola como um espaço de despertamento, de formação de sujeitos pensantes e para que elas possam ser, transformadoras sociais. Então, eles, de uma forma muito resumida, eles querem que as escolas, abram os olhos e passam a reagir e tentar mudar isso e lembrar que a escola é um lugar para se pensar, para criar cidadãos críticos, não replicadores de ideias
sem realmente pensar naquilo, sem realmente refletir naquilo. Então é muito importante a questão deles 2 e eles são, indivíduos que as pessoas merecem e devem conhecer para poder fazer essa desenvoltura da sociedade que a gente vive, porque se não tentarmos, o mundo ele não vai mudar se a educação não mudar também. E quem pode mudar a educação somos nós, os educadores, os estudantes, as pessoas que fazem parte desse âmbito escolar. Essa mudança precisa surgir da gente, para que as coisas possam realmente mudar. Agora vamos para as reflexões finais, e um pouco sobre o que eu fui capaz de absorver ao decorrer do semestre com essa pesquisa que tive que ser feita, né, pra gente elaborar uma videoresenha. A gente percebe que ao longo da história, a educação ela foi sempre uma maneira de, lidar com a população para o interesse de alguém, seja por disputa ideológica, onde, quem vai ser ensinado e por quê e pra quê, sempre com um motivo político por trás, sabe. E por isso a gente tem que refletir criticamente sobre os modelos, que foram apresentados, pra que a gente possa extrair o que não fazer e o que pode ser utilizado, pra gente conseguir, por fim, acabar com todos esses problemas. E fica aquela reflexão: o que a gente vai fazer? Né, Rubens, o que a gente pode fazer para mudar isso? Eh, Educar não é apenas transmitir conteúdo, não é simplesmente chegar lá na frente da sala de aula e ficar falando e falando, falando e, tornar algo maçante para os alunos, não é sobre isso educação. A educação é um ato de compromisso com a liberdade, é sobre a gente trazer conhecimento para os nossos alunos, e eles trocarem com a gente de volta, ter essa dinâmica, mostrar para eles que as coisas podem mudar em conjunto e, às vezes, a gente não precisa ser extraordinário, mas se a gente fazer uma mudança, mesmo que pequena com a pessoa, isso já vai ser ótimo. Você vai estar impactando com alguém e isso é o necessário. Então, a pergunta que permanece no fim é: a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Vamos continuar reproduzindo as mesmas coisas que a gente foi ensinado, e aí a gente vai chegar com os alunos e vai replicar aquela mesma situação de sala de aula onde alguém fala, outro escuta, um sistema agressivo, que a gente sabe que não está aprendendo. Eu não lembro das coisas se for assim. Tenho certeza que você também não aprende dessas coisas, as coisas dessa forma. Porque não é uma forma eficaz, já foi uma coisa extremamente comprovada e as pessoas continuam replicando isso, e quem vai fazer mudar? Quando que vamos mudar? E eu acho que essa é a reflexão final que a gente pode deixar aí, e é isso, muito obrigada pela atenção, perdão qualquer engasgada, eh, falha de de pensamento, na minha cabeça estava tudo certo. E é isso, muito obrigada Rubens, e boas férias. Vem aí férias, Rubens. Agora é só semestre terceiro semestre, espero que dê tudo certo. É isso, beijos.